E o tema desse vídeo, eu vou ser bem sucinto, é apenas comece. É o que eu tô fazendo, apenas começando. Esse não é o meu primeiro vídeo, já tentei começar várias vezes, mas todo tempo que eu começava, eu parava. E esse é o ponto também do vídeo. Comece, mas não pare. Constância. E eu nunca consegui alcançar a segunda parte, porque eu sempre parava, eu começava e parava. E agora eu tô decidido pela milésima vez que eu não vou parar. Eu nunca tive essa experiência de gravar vídeos pro YouTube ou pro Instagram, mas eu sempre quis gravar. Para quem não sabe, eu sou nômade digital há mais de 6 meses. Comecei a minha viagem pelo mundo e um dos meus primeiros lugares aqui foi a Rússia, porque eu sempre amei esse lugar, sempre quis conhecer. E tô aqui pela segunda vez, na verdade. E o que me possibilitou isso foi trabalhar com digital, trabalhar com internet. E como um bom e velho nômade digital, a gente tem que criar conteúdo, né? Algo que eu sempre quis fazer também, criar conteúdo. Mas, como eu falei pra vocês, eu sempre começava e não continuava. Não tinha constância. E às vezes pra você, tudo que você precisa é começar. Eu me sinto muito mal porque eu passei muito tempo procrastinando demais. E eu queria postar vídeos, queria fazer vídeos, mas eu procrastinava. Eu procrastinei por vários anos, tipo, sei lá, mais de 5 anos que eu dizia, ou mais, sei lá. Eu dizia pra mim mesmo que eu ia fazer conteúdo, que eu ia criar conteúdo, que eu ia fazer vídeo pro YouTube. E, enfim, eu alcancei muitas coisas quando eu tomei a decisão de trabalhar com digital. Eu progredi muito, eu prosperei muito quando eu comecei a viajar, mas estava faltando isso, estava faltando eu começar a criar conteúdo de verdade e não parar. Não apenas começar, mas também não parar. Então, esse está sendo um vídeo assim que é uma coisa que eu não tô acostumado. É um pouco estranho, as pessoas te olham, mas assim, eu não tô nem aí mais, porque eu procrastinei tanto que eu cheguei num ponto que eu simplesmente não consigo mais procrastinar. E eu espero que você não chegue nesse ponto também. Não deixe chegar nesse ponto, porque você vai se sentir muito mal, como eu tô me sentindo agora, por não ter começado antes. Se eu tivesse começado muito antes, eu teria prosperado muito mais, eu estaria num momento muito melhor agora. Teria evoluído, teria prosperado. Eu sei muito bem que se eu começasse a manter essa constância, eu ia conseguir alcançar muito mais coisas do que eu alcancei. E só o que tá faltando pra mim era isso. E agora, finalmente, eu sinto que eu tô preparado e eu não vou parar, porque eu quero alcançar uma coisa que eu planejei pra mim. Eu tenho planos, eu quero ser um grande influencer, eu quero ser reconhecido. Então, eu não tenho outra escolha a não ser mostrar minha cara, a não ser criar vídeos, postar vídeos todos os dias. E eu sempre vejo Reels, YouTube, sempre acompanho um monte de gente e eu sempre quis ser que nem eles, sempre quis postar, sempre quis não ter tanta vergonha de gravar em público e tudo mais. Mas, enfim, tô indo, resolvi fazer, resolvi criar e espero que vocês me acompanhem aí nessa nova jornada. Por que eu acho que todo mundo deveria fazer isso? E esse vídeo não é só pra mim, porque eu acredito que além de ser pra mim, ser um desabafo, é também para as pessoas que sempre quiseram criar conteúdo e nunca tiveram coragem de iniciar. E até mesmo as pessoas que nunca pensaram nisso, eu acho que deveria pensar, porque simplesmente a criação de conteúdo é o futuro.
Eu acredito que seja o futuro, porque hoje em dia o nada físico existe sem a internet. E se você não tá na internet ainda, isso significa que você provavelmente não vai existir. Eu sei que isso parece meio louco, essa percepção, mas eu acredito muito nisso. Então, se você tá pensando, ou se você nem mesmo pensou em criar conteúdo, você tem que pensar. E se você pensa o tempo todo em criar conteúdo e ainda não criou, comece. Comece, simplesmente não pare. Eu tenho um dos principais defeitos em mim, que é o perfeccionismo. E isso me impediu de começar e fazer um vídeo que é ruim, entendeu? Isso demorou demais a entrar na minha cabeça, em fazer as coisas ruins e, e fazer, porque eu simplesmente queria que as coisas saíssem perfeitas. Ou, na verdade, eu queria que as coisas saíssem pelo menos boas na minha cabeça, mas a minha exigência era muito alta. Então, isso me impediu demais de crescer e me atrasou demais. E eu não quero que você se atrase também. Por isso, se você também tem esse defeito que é horrível, não deixe isso te dominar. Não deixe isso destruir você. Não deixe isso destruir a sua vida. Porque as pessoas que venceram, as pessoas que são corajosas, as pessoas que estão no topo, elas não são perfeccionistas. Elas fizeram de qualquer jeito. Elas começaram de qualquer jeito. Elas começaram do jeito que dava. Eu procrastinei tanto, eu comprei câmera, eu comprei um monte de coisa. E sempre eu dava uma desculpa. Sempre eu dizia, mas talvez se eu comprar um microfone melhor, talvez se eu comprar uma câmera melhor, outra vez se o tempo for melhor, talvez se não tiver tão escuro como tá agora, talvez se não for, eu não sei, um monte de desculpa. E eu nunca começava, isso me destruía. Para vocês terem ideia, eu fiquei isso por anos. Eu sei que muita gente faz isso por anos. Tem essa vontade de começar, mas simplesmente não começa porque inventa um monte de desculpa. Então não deixa isso te dominar. Não deixa isso te dominar. Eu tô aqui, cara, nesse lugar maravilhoso que pra mim sempre foi um sonho, porque eu decidi começar no digital. Eu decidi arriscar no digital. Eu decidi parar de procrastinar. Eu decidi deixar de ser perfeccionista nesse aspecto. Mas pra mim sempre foi muito difícil criar conteúdo. Sempre foi muito difícil porque eu sempre fui tímido. Então, isso pra mim sempre foi um desafio ainda maior do que entrar no digital. Mas eu não posso deixar que isso me vença. Você também não pode deixar que isso te vença. A gente tem que ser mais forte do que isso. E se você consegue vencer, você vai colher muitos frutos bons, assim como eu colhi quando eu decidi viajar, eu decidi ser nômade, eu decidi trabalhar no digital. Eu tenho certeza que daqui a um ano, eu não sei, até menos, eu vou colher muitos frutos da minha decisão de hoje. E tudo que eu preciso é de constância e de acreditar em mim mesmo. Eu só queria dizer para finalizar que eu comecei e eu não vou parar. Eu vou gravar vídeos todos os dias. Eu não sei se eu vou postar todos os dias, mas eu vou gravar vídeo todos os dias. Vão ser vídeos ruins, não tem problema, porque eu vou melhorar eles com o tempo, eu vou melhorando no caminho. O importante é que eu comecei e eu não vou parar. E eu tenho certeza que eu vou colher os frutos disso num futuro não muito longe. Que esse vídeo sirva de motivação para você que está começando ou que quer começar. E tamo junto.